Olá, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Eu estou iniciando hoje uma série aqui no meu canal que conta um pouco a minha história. Eu vou deixar na descrição do vídeo o motivo dessa série, né? E você vai poder acompanhar comigo um pouquinho do meu testemunho, da minha história, da minha trajetória. Eu quero, nesse vídeo aqui, começar contando quando eu cheguei na França. É um testemunho que eu quase não conto, mas eu senti desejo de colocar aqui, iniciar do início, começar do começo. Bom, eu cheguei na França em 2005 e quando eu cheguei aqui eu já era cristã, né? Eu já servi ao Senhor, eu fui batizada na Igreja Assembleia de Deus, na cidade onde eu nasci, em Açaí. Mas eu nunca tinha tido, assim, uma experiência pessoal muito, assim, uma experiência pessoal com Deus. Eu ia para a igreja, né? Eu era crente, acompanhava os meus pais, vivia a minha infância e a minha adolescência na igreja, mas eu nunca tive uma experiência, assim, com Deus. Eu cheguei na França em 2005. Em 2005, foi no mês de junho de 2005, eu cheguei aqui, por um milagre de Deus. Eu fiz uma compra de uma passagem no Brasil, eu não sei se isso ainda existe, mas é aquele pacote que você compra, um pacote especial que você paga na agência, que tem o bilhete de avião, e tem depois uma casa, e depois tem uma promessa de emprego, e tem aquela coisa mais fofinha, coisa mais perfeita do mundo. E eu me lembro que quando eu cheguei na agência, tinha lá uma foto bem grande da Torre Eiffel, e eu fiquei, ai meu Deus, estou indo para Paris. Eu acho que muita gente não acreditou nisso, muita gente não apostou nisso, mas havia um plano divino para que eu estivesse aqui. Mesmo eu não acreditava muito. Então, fizemos aquela compra daquele pacote maravilha, que parecia o pacote dos sonhos, e eu fui pro aeroporto na data que estava marcada, e aí tudo começou. Chegando no aeroporto, não tinha voo no meu nome. Ainda não havia reserva no meu nome. Para começar, começou bem. E aí eu tive que passar uma noite no hotel em Londrina. E no dia seguinte eles providenciaram um voo para que eu viesse para Paris. Bom, chegando em Paris foi aquele choque. Já o andar de avião foi a primeira vez que eu andei de avião, então, tipo, eu chorei muito, porque eu tenho medo de altura. E quando eu tava lá em cima, parece que a ficha caiu. Meu Deus, tô indo embora, tô ficando longe dos meus pais, longe da minha família. E foi um choque. Eu tinha 19 anos na época. E, bom, o voo foi tranquilo, né? Bom, na medida do possível foi tranquilo, porque eu tenho medo de altura, então, assim, teve aquele momento de pânico, né? E chegando aqui foi tudo muito incrível, foi tudo muito diferente. Você se depara com um monte de coisas novas. A realidade da França em 2005 não tem nada a ver com agora, né? Eu vejo os brasileiros que chegam agora, talvez para eles sejam difíceis, eu acredito que cada um tem sua dificuldade, mas tá muito mais fácil do que há 15, 16 anos atrás. Em 2005, então, quando eu cheguei, não tinha tanto brasileiro aqui. E eu ia ficar com a amiga da minha mãe, né? Que é a Angelita. Vocês conhecem a Angelita? Na época, eu não conversava muito com a Angelita, né? Nós não éramos do mesmo grupo social, de amigos e tudo, mas chegando aqui, ela me acolheu com todo o amor, com todo carinho, me ajudou, me deu uma mãozona. E nós moramos alguns dias num hotel, num quarto de hotel, acho que a gente ficou lá uns 3 dias ou qualquer coisa assim. E depois fomos para um apartamento em Carrefour Playon. E lá fomos morar num estúdiozinho, eu, Angelita, mais um casal e mais uma pessoa. Então era 5 pessoas dentro desse estúdio. E a gente tava super determinada, a gente tava super decidida a vencer, a conquistar, tava assim, aquela euforia do começo, né? Mas o começo não é sempre fácil, a gente teve bastante dificuldade no começo, eu tive bastante dificuldade no começo com a língua, era uma coisa muito complicada de entrar na cabeça, e eu tive dificuldade para encontrar uma igreja para congregar, né? Foi bem complicado nesse começo.
e eu não encontrava uma igreja brasileira, porque eu queria uma igreja brasileira. E todo esse desafio, né, de adaptação, morar numa casa com 5 pessoas, em 5 pessoas, com pessoas que você não conhece muito bem, dormir em colchão no chão, frio, a adaptação com o frio foi muito chocante. Então a gente passou por todo esse processo, eu passei por todo esse processo. Então, quando passou-se aí uma semana ou duas, como eu falei pra você do pacote que a gente compra, né, o pacote de promessas, algumas promessas sim foram cumpridas, mas algumas não, né? Esses pacotes é meio surpresa. Nem sempre é garantia. Eu não sei se isso existe ainda, gente, mas bom, você vai poder dizer aí no comentário se isso ainda existe. E aí essas pessoas que estavam responsáveis por nos ajudar, né, tava correndo atrás de um trabalho pra mim, e a pessoa sugeriu que eu trabalhasse num café. E aí eu falei, esse ambiente de café não é pra mim, porque o café aqui, ele é bem parecido com os botecos no Brasil, gente. Desculpa lá, mas tem uns cafés aqui que parece boteco, né? Tem uns que são mais sofisticados, mais elegantes, mas na época o que me levaram pra trabalhar não era nada legal. E eu não me senti bem, não me senti à vontade. Eu disse, não, esse lugar não é pra mim, eu não quero trabalhar aqui, eu prefiro fazer a homenagem, fazer a limpeza. Então, eu logo fiz um teste só no café e não fiquei. Eu trabalhei no café só meio-dia, nunca mais trabalhei no café. E eles foram à procura, então, de trabalho pra mim, né? Trabalho pra mim, essa pessoa que estava responsável por me ajudar. E nesse lugar onde a gente morou, em Carrefour Play, eu tinha muitos brasileiros ali. E eu me lembro que uma coisa que marcou bastante a mim que nós morávamos em cima de um Grec, né? E o dono do restaurante do Grec se tornou muito amigo da gente. E no final do expediente, ele guardava, né, as sobras do Grec e dava pra gente poder comer, né? Foi um tempo bem difícil. Outra coisa que me marcou muito aqui em Carrefour Play, eu tenho aquele prédio bem grandão, acho que ele tem em torno de 40 andares. Eu não me lembro qual é o nome do prédio agora, acho que até mudou. Eu sentava muito lá na frente daquele prédio pra ligar pros meus pais, porque na frente tinha um orelhão, gente. Não se ligava como é agora pelo WhatsApp. O WhatsApp não existia. A gente tinha uma cartinha que você ia no orelhão ligar pra família no Brasil. E na hora que aquela cartinha acabasse, você tinha que comprar outra. E tinha um orelhão em frente a esse prédio. E eu conversava com os meus pais olhando pro prédio. E algo que me chamou bastante atenção também na França quando eu cheguei é que 11 horas da noite ainda tava de dia. Era algo assim que me marcou muito quando eu cheguei, porque eu cheguei em junho, julho já era verão, então assim, pra mim era uau, sabe? Como assim? E essas coisas me marcaram bastante. Depois, conseguiram um trabalho pra mim de homenagem, foi o meu primeiro trabalho de homenagem, com uma empresa de um casal que morava em Noisy-le-Grand na época. E eu fui trabalhar para esse casal. Eu comecei a trabalhar na empresa de limpeza. E a gente criou um laço de amizade muito especial, essa família. E eu me apeguei bastante a eles se apegaram bastante a mim. E aos filhos deles, eu lembro que eles tinham o casalzinho de gêmeos, que hoje já são adultos, eram crianças pequenas e era muito bonitinho, eles me ensinando a falar francês e era bem engraçado. E nós nos apegamos bastante até que eles me convidaram para ir morar com eles. E nessa época eu fui morar com eles, na casa deles, e trabalhava na empresa para eles. E foi uma família que foi instrumento de Deus nessa época para me abençoar, para cuidar de mim. Porque, bom, a gente morou junto lá num apartamento, né? Mas depois cada um fez a sua vida, cada um foi procurar o seu caminho e eu, quando encontrei esse trabalho, eu recebi o convite de poder estar vivendo com eles e eu fui, né? E fui muito bem acolhida, muito bem recebida, recebi trabalho, recebi carinho, atenção, né? Um lar para morar, eu vivia lá gratuitamente, então eu podia enviar todo o dinheiro que eu ganhava para os meus pais, para ajudar no Brasil, e isso marcou muito a minha vida, porque foi o cuidado de Deus naquele tempo, a mão do Senhor estava sobre a minha vida,
Ah, e eu esqueci de contar aqui, eu encontrei sim uma igreja, né? Antes de eu me mudar para casa dessa família, eu fui apresentada a um pastor numa igreja que eu fui congregar na época, Vida Vitoriosa. Essa igreja marcou muito, muito, muito a minha trajetória na França. Eu cheguei lá e um amigo meu que morava no mesmo prédio me levou nessa igreja porque era uma igrejinha assim no meio, porque não tinha muita igreja, né? Então a gente encontrou essa igrejinha assim, com muita dificuldade para encontrar essa informação. E o pastor que me acolheu, nossa, me acolheu com todo carinho, com toda simplicidade. E foi muito, muito especial para mim. Lá eu encontrei um cara bonitão, numa guitarra branca. Que nem era tão bonitão ainda, agora ele tá bonitão, que eu deixei ele mais bonitão, né? E foi lá que eu conheci o Fábio. E foi lá, e eu fiquei nessa igreja e foi muito especial ficar nessa igreja. Foi um tempo muito edificante pra mim. Eu era a única mulher da igreja, gente. Naquela época não tinha muita mulher na França imigrando. E eu era a única mulher que frequentava a igreja. Aí depois chegou a minha amiga Keila, cantora Keila. Ela chegou depois e eu falei pra ela, fica aqui comigo, né? Antes disso eu tinha frequentado algumas vezes uma outra igreja que fica em Republique. Eu frequentei algumas vezes lá. Não consegui muito me adaptar porque eu vim de uma Assembleia de Deus conservadora. Não consegui muito me adaptar na época. E eu me encontrei com a Keila lá, né? E depois, quando eu vim pra essa outra igreja, eu arrastei ela junto comigo. Eu falei, você vai me deixar sozinha aqui como mulher, vamos embora comigo. Bom, eu vou terminar essa parte do vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas isso tudo pra dizer pra vocês que Deus cuidou de mim no primeiro ano de França, em cada detalhe. Os meus pais vieram pra cá 11 meses depois que eu estava aqui, quase um ano. Só que nesses 11 meses eu vi o cuidado de Deus, a mão de Deus, a proteção de Deus, assim, Deus mesmo cuidando de mim, Deus usando pessoas para cuidar de mim, para me abençoar, para me estabilizar. Eu aprendi o francês, né? Devagarinho eu fui aprendendo francês nessa época e foi poderoso, assim, o cuidado de Deus na minha vida. Deus foi realmente especial. Então eu quero dizer para você que tá me ouvindo, que quando a gente entrega a nossa vida para Deus, Ele nos surpreende. Eu nunca imaginei estar na Europa, muito menos em Paris, mas Deus cuidou de cada detalhe. Eu quero deixar você aqui conectado comigo. Eu vou fazer uma sequência desses vídeos. Eu quero contar para você o que Deus fez por mim. E isso talvez vai acrescentar a tua fé, vai te edificar, em nome de Jesus. Fica aqui comigo, tá? Não cansa de ver o vídeo não, fica aí até o fim. Beijo, até a próxima.